A grande Câmara do Conselho Galáctico nunca ficou quieta. Durante 10.000 anos, representantes de 47 espécies espaciais reuniram-se nesta enorme estação orbital para discutir, negociar e moldar o futuro da galáxia conhecida. A Câmara foi construída para acomodar milhares de pessoas, e suas paredes curvas exibiam mapas holográficos de sistemas estelares que se estendiam por milhões de anos-luz. Mas hoje, a Câmara estava em silêncio. A alta chanceler Mira Sete estava no pódio central, com os antebraços agarrando as bordas da plataforma. Ela era uma valoriana. Sua pele azul agora estava pálida com um medo que ela não conseguia esconder. Ao seu redor, delegados de dezenas de espécies permaneciam congelados em seus assentos. Alguns pararam de respirar. Outros tremeram abertamente. Na enorme tela atrás dela, uma frota de naves se movia pelo espaço. Eles emergiram de uma região da galáxia que todas as espécies aprenderam a evitar. Uma região sem estrelas e nenhum mapa. Uma região chamada simplesmente de silêncio. Quantos navios? Sussurrou o embaixador Voret do domínio Keltari. Ele era um líder militar, com mais de 2 metros de altura, pele com armadura cinza e olhos que tinham visto 100 batalhas. Mas sua voz tremia como a de uma criança assustada. O censor, um pequeno ratari com 6 olhos, verificou novamente as leituras. E novamente, suas garras clicaram nervosamente contra seu console. 47 embarcações na primeira onda, informou. Mas há mais por trás deles. Muitos mais. Nossos sensores profundos não conseguem contá-los todos. Um som percorreu a câmara. Não foi bem um suspiro, nem um choro. Foi o som do medo antigo acordando após 12.000 anos de sono. Impossível, disse o Elder Cotter, o principal historiador do conselho. Ele era velho mesmo para os padrões de sua espécie longeva. Sua memória remontava a 300 anos e seu conhecimento remontava a muito mais tempo. O silêncio está vazio há milênios. Nada mora lá. Nada pode viver lá. Estas naves não são do silêncio, disse Voret. Ele abriu uma tela secundária, mostrando os projetos das embarcações em detalhes. Observe a construção, a composição metálica, as assinaturas do motor. Cotter inclinou-se para a frente. Seus olhos antigos estudaram os dados. E então aqueles olhos se arregalaram com um terror para o qual seus 300 anos de vida nunca o prepararam. Não, ele sussurrou. Não pode ser. O que? Perguntou a alta chanceler Mira. O que você vê? Cotter virou-se para a câmara. Quando ele falou, sua voz carregava o peso da história esquecida. Estes são vasos humanos. A palavra percorreu a grande câmara como uma doença. Os delegados que nunca tinham demonstrado medo nas suas vidas recuaram nos seus assentos. Várias espécies mais pequenas simplesmente fugiram, abandonando seus postos e correndo para as saídas. Um embaixador do coletivo Tareli desmaiou e teve que ser levado embora. Os humanos são um mito, disse Mira, mas sua voz não continha convicção. Histórias contadas a crianças assustadas não são reais. Eles são reais, disse Cotter. Ele mudou-se para um terminal seguro e começou a digitar códigos que não eram usados há milhares de anos. E eles são a razão pela qual o silêncio existe. Uma nova tela apareceu na câmara. Mostrava arquivos marcados com a classificação de segurança mais alta que o Conselho possuía. Arquivos aos quais apenas 3 seres vivos tiveram acesso. Arquivos que falavam de eventos anteriores à existência do Conselho Galáctico. Há 12.000 anos, começou Cotter, os progenitores governavam esta galáxia. Eles eram as espécies mais avançadas já conhecidas. Eles conquistaram tudo o que tocaram. Eles acreditavam que estavam destinados a possuir o próprio universo. Os delegados ouviram. Muitos tinham ouvido lendas sobre os progenitores, mas poucos sabiam a verdade. Os progenitores descobriram um pequeno planeta no limite da galáxia, um mundo primitivo com criaturas primitivas. Essas criaturas tinham acabado de aprender a trabalhar com metal. Eles construíram cidades simples e travaram guerras simples. Os progenitores decidiram reivindicá-los como escravos. Cotter fez uma pausa. Suas mãos tremiam enquanto ele continuava.
Eles enviaram uma frota de conquista, 100 navios de guerra para escravizar um planeta que ainda não havia sido conquistado. Inventei a roda. Deveria ter levado dias. O que aconteceu? Perguntou Miraze. Não sabemos, disse Cotter. A frota nunca voltou. Os progenitores enviaram uma segunda frota, depois uma terceira e depois uma quarta. Nenhum deles voltou, nenhuma mensagem, nenhum sinal de socorro, nada. A Câmara estava absolutamente silenciosa. Os progenitores reuniram toda a sua força militar, 10.000 dos navios de guerra mais poderosos já construídos. Eles viajaram para este pequeno planeta para destruí-lo completamente, para queimá-lo e extingui-lo. A voz de Cotter reduziu-se a um sussurro. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar dos progenitores. Toda a sua civilização desapareceu, os seus mundos ficaram escuros, as suas colônias ficaram em silêncio. No espaço de uma geração, uma espécie que governou a galáxia durante 1 milhão de anos simplesmente deixou de existir. Na região do espaço onde viviam tornou-se o que hoje chamamos de silêncio. O embaixador Vorad levantou-se lentamente. Sua mente militar estava processando as implicações. Você está nos dizendo, disse ele cuidadosamente, que esses humanos destruíram os progenitores, que exterminaram a civilização mais poderosa da história galáctica, enquanto ainda usavam armas de bronze. Estou lhe contando o que os registros mostram, disse Cotter, e os registros mostram mais. Os progenitores não foram os únicos. Ao longo dos milênios seguintes, 12 outras espécies descobriram o mundo natal humano. 12 outras espécies tentaram conquistá-lo ou destruí-lo. Todas as 12 espécies estão extintas. Isto é uma loucura, disse um delegado da República Finari. Nenhuma espécie primitiva poderia derrotar tais inimigos. Eles não são mais primitivos, disse o censor. Sua voz estava vazia de choque. Chanceler, estou lendo as assinaturas energéticas dessas naves. Cada uma dessas naves carrega poder de fogo suficiente para destruir um planeta. E com base nas leituras do silêncio, não existem 47 navios. Existem milhares, talvez centenas de milhares. A grande câmara entrou em erupção no caos. Os delegados gritaram uns com os outros. Os comandantes militares pediram ação imediata. Alguns exigiram que todos os portões de salto fossem fechados e todos os escudos planetários ativados. Outros pediram um ataque preventivo antes que os humanos pudessem atacar. A alta chanceler Mira 7 ergueu os 4 braços, exigindo silêncio. Lentamente, com relutância, a Câmara silenciou. O que eles estão fazendo? Ela perguntou ao oficial de censura. Eles estão se aproximando? Eles estão carregando armas? O oficial verificou suas leituras várias vezes antes de responder. Não, chanceler. Eles pararam. Eles estão mantendo posição nos limites do espaço do Conselho. Eles não fizeram movimentos agressivos. Então o que eles estão esperando? Antes que alguém pudesse responder, um novo alerta apareceu na tela principal. O oficial de comunicações, um jovem Valorian de mãos trêmulas, olhou para o chanceler. Estamos recebendo uma transmissão, disse ela, da frota humana. A Câmara ficou em silêncio novamente. Todos os olhos se voltaram para a tela principal. Cada coração na sala bateu mais rápido. Mostre, disse Mira 7. A tela piscou e então um rosto apareceu. Era um rosto humano. 2 olhos, uma boca. Pele pálida esticada sobre ossos desconhecidos. A expressão da criatura era calma, até pacífica. Não demonstrou raiva, nem ameaça, nem fome de conquista. O humano falou. Sua voz era suave e clara, traduzida instantaneamente pelos sistemas do Conselho. Saudações ao Conselho Galáctico. Meu nome é Helena Vasquez e sou a embaixadora nomeada da Confederação Humana. Vimos a sua civilização crescer durante muitos séculos. Vimos suas conquistas e suas lutas. Há muito tempo que debatemos entre nós se deveríamos estabelecer contato. O humano fez uma pausa. Ao redor da Câmara, os delegados prenderam a respiração. Viemos em paz.
Não temos intenções hostis. Pedimos apenas permissão para falar com o seu conselho, para partilhar conhecimentos e talvez para construir uma amizade entre os nossos povos. Entendemos que nossa história pode causar preocupação. Estamos preparados para responder a qualquer dúvida que você tenha. A mensagem terminou. O display retorna ligado à imagem da frota à espera. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Ninguém falou. A espécie mais temida da lenda galáctica acabava de pedir permissão para conversar. A alta chanceler Mira 7 olhou ao redor da câmara. Ela viu terror em todos os rostos. Ela viu delegados prontos para fugir, prontos para lutar, prontos para fazer qualquer coisa, exceto enfrentar o que estava diante deles. Mas ela também viu outra coisa, uma pequena chance, uma pequena esperança. Responda à mensagem deles, ela disse lentamente. Diga-lhes que uma embarcação pode se aproximar. Uma embarcação, desarmada, pode atracar na estação municipal. O seu embaixador pode dirigir-se ao conselho. Chanceler, Vorat deu um passo à frente, isso poderia ser uma armadilha, um truque. Devíamos atacar agora enquanto temos oportunidade. Atacá-los com o quê? Perguntou Mira 7 calmamente. Você ouviu os relatórios? Eles têm o poder de destruir todos nós. E eles estão pedindo permissão para falar. Se eles nos quisessem mortos, já estaríamos mortos. Ela voltou para a tela, observando a frota imóvel. Talvez seja uma armadilha. Talvez todos nós vamos morrer. Mas se houver alguma chance, qualquer chance, de que eles realmente venham em paz, então devemos aproveitá-la. A alternativa é uma guerra que não podemos vencer. O oficial de comunicações enviou a resposta. A Câmara esperou e, através do vazio do espaço, a frota humana recebeu a sua resposta. Uma única nave se separou da nave líder e iniciou sua aproximação. A galáxia nunca esteve tão assustada e nunca esteve tão curiosa. O que os humanos queriam? Por que eles finalmente emergiram do silêncio e que verdade estava por trás de 12.000 anos de lendas e terror? As respostas estavam chegando, quer o conselho estivesse pronto para elas ou não. A nave desceu pela dock em perfeito silêncio. Era uma nave pequena, de design simples, com curvas suaves e sem armas visíveis. As equipes de segurança cercaram a pista de pouso com poder de fogo suficiente para destruir uma pequena lua. Os scanners varreram a embarcação 1000 vezes, em busca de ameaças ocultas, armas secretas ou qualquer sinal de perigo. Eles não encontraram nada. A nave era exatamente o que parecia ser. Um transporte simples que transporta um único passageiro. A alta chanceler Mira 7 estava à frente da delegação de boas-vindas, embora acolher talvez fosse a palavra errada. Atrás dela, o embaixador Vorat comandava um esquadrão de guerreiros Cautari em armadura de batalha completa. Suas armas estavam carregadas e prontas. Suas ordens eram claras. Ao primeiro sinal de hostilidade, abririam fogo com tudo o que tinham. Ninguém esperava que isso fizesse alguma diferença. A porta do ônibus se abriu, uma rampa se estendeu até o chão e então ela apareceu. Helena Vasquez era menor do que se esperava. Ela tinha cerca de 1,5 metros de altura, cabelos escuros presos para trás e um rosto que não mostrava tensão, medo ou ameaça. Ela usava roupas simples, uma camisa branca com calças escuras, nada mais, nenhuma armadura, nenhuma arma, nenhum equipamento de proteção de qualquer tipo. Ela estava sozinha. Ela desceu a rampa com passos fáceis e sem pressa. Quando chegou ao fundo, ela parou e olhou em volta para as dezenas de guardas armados apontando armas para seu peito. Sua expressão não mudou. Na verdade, ela parecia um pouco divertida. Obrigada por me receber, ela disse. Sua voz era calma e calorosa, como a de alguém cumprimentando velhos amigos. Entendo que isso deve ser difícil para você. Quero que você saiba que aprecio sua coragem. A alta chanceler Mira 7 deu um passo à frente. De perto, o humano parecia ainda menos ameaçador. Ela era macia, de aparência frágil, sem garras, armadura ou armas naturais. Ela parecia uma presa, não um predador, mas Mira 7 sabia disso. Ela tinha visto os registros.
Ela sabia o que aquela criatura pequena e macia representava. Embaixador Vasquez, disse ela, mantendo a voz firme por pura força de vontade. Em nome do Conselho Galáctico, dou-vos as boas-vindas. Por favor, entenda que as medidas de segurança são necessárias. Claro, disse Helena. Ela sorriu e o sorriso parecia genuíno. Você está com medo, isso é natural. Tudo o que você sabe sobre minha espécie lhe diz você ter medo. Espero poder mudar isso. Ela olhou além de Mira 7 para os guerreiros atrás dela. Varad estava entre eles, o rosto cinzento duro como pedra. Sua mão apoiada em sua arma. Você é militar, Helena disse a ele. Posso ver isso em como você se posiciona, como me observa. Você travou muitas batalhas. Sim, disse Varad. Sua voz estava fria. Então você sabe algo que muitos outros não sabem, disse Helena. Você sabe que a verdadeira força não tem a ver com destruição. É uma questão de escolha. O guerreiro mais forte não é aquele que mata todos os inimigos. É aquele que pode matar, mas opta por não fazê-lo. Varad não disse nada, mas algo brilhou em seus olhos. Uma pergunta que ele não estava pronto para fazer. Mira 7 guiou Helena pelos corredores da estação em direção às câmaras diplomáticas. Onde quer que fossem, as pessoas paravam e olhavam. Alguns correram. Alguns congelaram de terror. Alguns se curvaram como se Helena fosse algum tipo de deus. Helena percebeu tudo, mas não comentou nada. Ela simplesmente caminhava paciente e calma como se tivesse todo o tempo do universo. As câmaras diplomáticas eram uma seção segura da estação destinada a negociações delicadas. A sala para onde Helena foi levada foi varrida por ameaças 7 vezes. Guardas estavam em cada entrada. Dispositivos de gravação capturaram cada palavra, cada movimento, cada respiração. A anciã Catherine estava esperando lá dentro, cercada por displays de dados e arquivos antigos. Quando Helena entrou, ele se levantou lentamente. Seu velho corpo tremia, mas seus olhos eram penetrantes e penetrantes. Embaixador Vasquez, disse ele, sou Catherine, historiadora-chefe do Conselho Galáctico. Passei minha vida estudando o passado, mas nunca estive tão incerto sobre a história como estou agora. Helena foi até as telas e olhou os dados. Arquivos e mais arquivos, milhares de anos de registros, todos focados em um único assunto, a humanidade. Você chama isso de arquivos humanos, disse ela. Não foi uma pergunta. Sim, disse Catarina. Eles contêm tudo o que sabemos sobre a sua espécie, cada encontro, cada observação, cada lenda. Posso vê-los? Catarina hesitou. Estes foram os documentos mais confidenciais da história do Conselho, mas que escolha ele tinha? Ele se afastou e permitiu o acesso de Helena. Ela leu em silêncio. Seus olhos percorreram as telas, captando milhares de anos de medo e especulação. Sua expressão mudou lentamente, da curiosidade para a tristeza e para algo que poderia ser pesar. Você acredita que destruímos os progenitores, ela disse finalmente. Você não fez isso? Nós os derrotamos, disse Helena cuidadosamente. Paramos a conquista deles, mas destruímos? Não, não foi isso que aconteceu. Caterina inclinou-se para a frente e explicou, por favor, os progenitores desapareceram. Toda a sua civilização desapareceu. Se você não os destruiu, o que você fez? Helena se afastou das telas. Ela olhou para Caterine com olhos que pesavam além de sua idade aparente. Os progenitores chegaram ao nosso mundo há 12.000 anos. Você sabe disso. Eles queriam escravos. Eles infectaram o nosso planeta com uma arma biológica concebida para nos tornar obedientes, dóceis e fáceis de controlar. Catarina assentiu. Isso correspondeu aos registros. O que você não sabe, continuou Helena, é que a arma deles falhou. A biologia humana é adaptável de uma forma que outras espécies não são. Em 3 gerações, desenvolvemos imunidade completa. Mais do que isso, aprendemos com a tecnologia deles. Estudamos os navios que eles deixaram para trás. Fizemos engenharia reversa em seus sistemas.
Quando eles voltaram para buscar seus escravos, estávamos prontos. Pronto para lutar? Pronto para escolher? A voz de Helena era firme. Quando os progenitores voltaram, demos-lhes uma escolha. Eles poderiam partir em paz e nunca mais voltar, ou poderiam lutar e enfrentar as consequências. Eles escolheram lutar. E você os destruiu. Não, Helena balançou a cabeça. Nós os derrotamos. Cada navio que eles enviaram, nós capturamos ou desativamos. Cada guerreiro que eles mobilizaram, nós neutralizamos sem matar. E quando toda a sua frota ficou indefesa diante de nós, demos-lhes outra escolha. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Nós lhes oferecemos reabilitação, uma chance de mudar, uma chance de se tornar algo melhor que conquistadores e traficantes de escravos. Catarina olhou para ela. Isso é impossível. Os progenitores foram as espécies mais agressivas da história galáctica. Eles viviam para a conquista. Eles fizeram, Helena concordou. Mas a agressão não é permanente. Pode ser desaprendido. Demorou milhares de anos, mas os progenitores mudaram. Eles cresceram. Aprenderam a construir em vez de destruir, a cooperar em vez de conquistar. Você está dizendo que eles ainda estão vivos? Estou dizendo que eles nos pediram para vir aqui. Queriam que fizéssemos contato com a galáxia, para oferecer aos outros o que lhes oferecemos. Catherine sentou-se pesadamente. Sua mente lutou para processar o que estava ouvindo. Durante 12.000 anos, a galáxia acreditou que os progenitores estavam extintos. Durante 12.000 anos, eles temeram os humanos como destruidores, como armas de extinção. E agora essa criatura pequena e macia estava lhe dizendo que tudo em que eles acreditavam estava errado. As outras espécies, disse ele, são as 12 civilizações que atacaram a Terra depois dos progenitores. Nossos registros dizem que você os destruiu também. Helena sorriu tristemente. Seus registros estão incompletos. Essas espécies nos atacaram, sim. Alguns deles fizeram coisas terríveis, mas nós não os destruímos. Nós os absorvemos. Absorvido. Eles vivem entre nós agora. Eles fazem parte da nossa sociedade. Os seus descendentes andam livremente nos mundos humanos, frequentam escolas humanas, servem no governo humano. Eles são humanos em todos os aspectos que importam. Ela apontou para as telas que mostravam os arquivos humanos. Você construiu esses registros com base no medo e em fragmentos. Você preencheu as lacunas com pesadelos, mas a verdade é mais simples e estranha do que qualquer coisa que você possa imaginar. Helena virou-se para encarar Catherine diretamente. Seus olhos eram calorosos, mas sérios. O silêncio não está vazio. É um santuário. Durante 12.000 anos, a humanidade tem feito a mesma coisa que fizemos com os progenitores. Encontramos espécies que não conseguem viver pacificamente com outras. Damos-lhes uma escolha, mudar ou enfrentar o isolamento. Aqueles que escolhem mudar, nós ajudamos. Aqueles que recusam, nós contemos. Quantas, sussurrou Catherine, quantas espécies vivem no silêncio? 43, disse Helena. 43 civilizações que uma vez ameaçaram a galáxia. 43 pessoas que aprenderam de uma forma diferente e agora estão prontas. Estamos todos prontos. Ela caminhou até a porta e olhou para o velho historiador. Falarei com seu advogado amanhã. Vou contar-lhes a verdade sobre a humanidade. Mostrarei a eles o que construímos no silêncio e trarei provas de que até os inimigos mais temidos podem se tornar os amigos mais próximos. Que prova? Perguntou Catherine. Helena sorriu. Vou trazer um progenitor. Ela saiu da câmara, deixando Catherine sozinha com sua compreensão destruída da história. Durante muito tempo, ele simplesmente ficou ali sentado, olhando para os arquivos que definiram o trabalho de sua vida. Tudo o que ele sabia estava errado e amanhã toda a galáxia descobriria a verdade. A questão era se eles seriam capazes de aceitá-lo. Naquela noite, em seus aposentos, Helena Vasquez olhou para as estrelas. Em algum lugar na escuridão, a frota humana esperava. Em algum lugar além, o silêncio guardava seus segredos.
E em algum lugar desta estação, 47 espécies se prepararam para ouvir uma história que mudaria tudo em que acreditavam. Ela esperava que eles estivessem prontos, mas sabia que algumas verdades eram mais difíceis de aceitar do que qualquer arma era difícil de derrotar. Amanhã seria o verdadeiro teste. Não é um teste de força, tecnologia ou poder militar. Um teste de algo muito mais difícil. Um teste de confiança. A grande câmara nunca esteve tão cheia. Todos os assentos foram ocupados. Todas as espécies estavam representadas. Delegados que não participavam das sessões do Conselho há décadas viajaram pela galáxia para este momento. As galerias de observação estavam lotadas de jornalistas, historiadores e cidadãos curiosos de centenas de mundos. Todos vieram ver o humano. A alta chanceler Mira Sete estava no pódio central, olhando para o mar de rostos. Ela viu medo na maioria deles. Ela viu raiva em alguns, mas também viu outra coisa. De esperança de que talvez, apenas talvez, o pesadelo que eles temiam por tanto tempo não fosse tão terrível quanto eles acreditavam. Delegados do Conselho Galáctico, anunciou ela, sua voz atravessando a vasta câmara. Reunimos-nos hoje para ouvir o testemunho da embaixadora Helena Vasquez da Confederação Humana. Este é um momento histórico. Tudo o que aprendermos hoje moldará o futuro da nossa galáxia. Ela se virou em direção à entrada principal. As portas maciças estavam fechadas, guardadas por guerreiros de uma dúzia de espécies. O embaixador Vasquez solicitou permissão para dirigir-se a este órgão. Eu concedi esse pedido. Ela prometeu responder às nossas perguntas e partilhar conhecimento que esteve escondido durante 12.000 anos. Mira Sete parou de olhar ao redor da câmara uma última vez. Peço a todos os delegados que ouçam com a mente aberta. A verdade pode ser difícil de ouvir, mas a verdade, por mais difícil que seja, é sempre melhor que a ignorância. Ela acenou com a cabeça para os guardas. As portas se abriram. Helena Vasquez entrou na grande câmara com a mesma confiança calma que demonstrava desde sua chegada. Ela ainda estava sozinha, ainda desarmada, ainda incrivelmente pequena contra a vastidão da sala e os milhares de olhos observando cada passo dela. Ela subiu as escadas até a plataforma do orador e olhou para os delegados reunidos. Por um longo momento, ela não disse nada. Ela simplesmente esperou, permitindo que a tensão aumentasse, permitindo que todos vissem que ela não estava com medo. Então ela falou. Obrigada por me ouvir, ela começou. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que tudo o que você aprendeu sobre minha espécie lhe diz para ter medo. Eu sei que muitos de vocês esperam que eu os ameace, que exija a rendição, que me comporte como um monstro dos seus pesadelos. Ela balançou a cabeça lentamente. Não estou aqui para ameaçar ninguém. Estou aqui para lhe contar a verdade, e a verdade é mais complicada do que qualquer lenda poderia captar. Ela levantou a mão e uma tela holográfica apareceu atrás dela. Mostrava a Terra, uma esfera azul e verde girando lentamente na escuridão do espaço. 12.000 anos atrás, meus ancestrais viveram neste mundo. Eles tinham acabado de aprender a trabalhar com o bronze. Eles construíram cidades simples e travaram guerras simples. Eles olharam para as estrelas e se perguntaram se estavam sozinhos no universo. A tela mudou, mostrando uma frota de naves de guerra alienígenas descendo pela atmosfera terrestre. Então vieram os progenitores. Seus registros dizem que eles vieram para conquistar. Isso é verdade. Eles viam meus ancestrais como criaturas primitivas, úteis apenas como escravos. Eles trouxeram armas, doenças e correntes. A voz de Eleanor permaneceu firme, mas algo mais duro penetrou em seus olhos. O que os vossos registros não vos dizem é como reagiram os meus antepassados. Eles não se renderam. Eles não se desesperaram. Eles observaram, aprenderam, se adaptaram. A tela mostrava figuras humanas estudando tecnologia progenitora capturada, trabalhando em segredo, construindo em locais escondidos. Os progenitores infectaram o nosso mundo com uma arma biológica concebida para nos tornar submissos. Eles esperavam retornar em algumas gerações e encontrar um planeta cheio de escravos obedientes. Em vez disso, eles encontraram algo totalmente diferente.
A exibição mudou novamente, mostrando a frota progenitora retornando à Terra e sendo cercada por naves humanas. Havíamos desenvolvido imunidade à arma deles. Fizemos engenharia reversa em sua tecnologia. Tínhamos construído nossos próprios navios e quando eles vieram reclamar os seus escravos, demos-lhes uma escolha que nunca esperaram. Eleanor fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem pela câmara. Oferecemos-lhes paz. Um murmúrio percorreu os delegados. Não era isso que eles esperavam ouvir. Os progenitores não aceitaram nossa oferta. Eles não podiam imaginar que a presa pudesse se tornar um predador, que os escravos pudessem se tornar iguais. Eles atacaram com tudo o que tinham. A exibição mostrava batalhas, naves humanas interceptando naves de guerra progenitoras, capturando em vez de destruir, incapacitando em vez de matar. Vencemos, mas não fizemos o que eles teriam feito. Nós não os massacramos. Nós fizemos não queimar seus mundos. Não nos vingamos do sofrimento que causaram. Eleanor olhou diretamente nos olhos dos delegados mais próximos. Nós os contivemos. Nós os isolamos em uma região protegida do espaço. E então começamos o trabalho lento e paciente de ensiná-los a serem melhores. Impossível, gritou uma voz da seção Keltari. O embaixador Vorat ficou de pé, o rosto cinzento tenso de descrença. Os progenitores eram conquistadores por natureza. Eles viviam para a guerra e a dominação. Você não pode ensinar tal espécie a ser pacífica. Você está errado, disse Helena calmamente. A agressão não é destino. A violência não é permanente. Todas as espécies, por mais guerreiras que sejam, têm capacidade de mudança. Requer simplesmente paciência, tempo e crença de que a mudança é possível. Ela gesticulou e a tela mudou para mostrar algo novo. Uma civilização próspera no coração do silêncio. Cidades brilhando com luz. Navios viajando entre mundos. Seres de muitas formas trabalhando juntos em harmonia. Os progenitores mudaram. Demorou 3.000 anos. 3.000 anos de isolamento, educação e transformação gradual. Mas eles mudaram. As espécies que antes procuravam escravizar a galáxia agora constroem hospitais e escolas. Os guerreiros que queimaram mundos agora plantam jardins e criam filhos. A câmara ficou completamente silenciosa. Os delegados olharam para a tela com olhos arregalados e bocas abertas. E eles não estão sozinhos, Helena continuou. Nos milênios seguintes, outras espécies agressivas encontraram a Terra. Outros impérios enviaram suas frotas para nos conquistar ou destruir. E cada vez que lhes demos a mesma escolha, demos aos progenitores. Cada vez que oferecemos a eles uma chance de mudar. O display mostrou mais imagens. Dezenas de espécies diferentes vivendo juntas, trabalhando juntas, construindo juntas. 43 civilizações vivem agora no silêncio. 43 povos que uma vez ameaçaram a paz da galáxia. 43 ex-inimigos que se tornaram parceiros e amigos. O Elder Cotren levantou-se lentamente da cadeira. Sua voz era fina, mas atravessava a câmara silenciosa. Você afirma ter realizado milagres. Você afirma ter transformado as espécies mais violentas da história em vizinhos pacíficos. Mas as afirmações não são provas. Como podemos acreditar em nada disso? Helena sorriu. Eu esperava essa pergunta e tenho uma resposta. Ela se virou em direção à entrada principal. As grandes portas permaneceram abertas desde que ela entrou. Eu lhe disse que os progenitores nos pediram para fazer contato com a galáxia. O que eu não contei é que eles pediram para vir conosco. Eles queriam falar com você para se desculpar pelo que seus ancestrais fizeram, para mostrar o que eles se tornaram. Ela levantou a voz. Com a permissão do conselho, gostaria de apresentar um segundo convidado, um representante do povo progenitor, o primeiro da sua espécie a entrar no espaço do conselho em 12.000 anos. Miraze ficou congelada em seu pódio. Em toda a câmara, os delegados agarraram os seus assentos com os nós dos dedos brancos. Os guardas ergueram as armas, sem saber para onde apontá-las. Chanceler, disse Helena gentilmente. Eu prometo a você, não há perigo.
Ele vem em paz assim como eu. Ele vem para construir pontes, não para queimá-las. Miraze olhou para Helena por um longo momento. Então ela sentiu uma vez. Permissão concedida. Uma figura apareceu na porta. O progenitor era alto, quase 2,5 metros, com pele azul escura coberta de padrões intrincados que pareciam brilhar fracamente à luz da câmara. Seus olhos eram grandes e escuros, cheio de uma inteligência claramente antiga e profunda. Ele usava vestes simples brancas e prateadas, sem armas ou armaduras. Ele entrou na grande câmara com passos lentos e dignos. Ao passar por cada sessão de delegados, seres que ouviram lendas sobre a crueldade dos progenitores durante milhares de anos encolheram-se em seus assentos. Alguns gritaram de medo. Alguns pegaram armas que não possuíam. O progenitor ignorou tudo isso. Ele subiu as escadas para ficar ao lado de Helena na plataforma do orador. E então, lenta e deliberadamente, ele se ajoelhou. Ele inclinou a cabeça até tocar o chão. Meu nome é voz, ele disse. Sua voz era profunda e ressonante, transportando-se facilmente pela vasta câmara. Eu sou um ancião do povo progenitor. E venho diante de vocês hoje para oferecer algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Ele levantou a cabeça, mas permaneceu de joelhos. Venho pedir desculpas, não por mim mesmo. Nasci milhares de anos depois dos meus antepassados terem cometido os seus crimes. Mas peço desculpas em nome do meu povo pelo sofrimento que causamos, pelos mundos que queimamos, pelas vidas que destruímos na nossa arrogância e ganância. Lágrimas apareceram em seus olhos escuros. Estávamos errados. Éramos cruéis, tolos e cegos. Acreditávamos que força significava dominação, que poder significava controle, que o universo existia para sermos conquistados. Ele olhou para Helena, que estava ao lado dele com uma dignidade tranquila. Os humanos nos mostraram um caminho diferente. Eles nos derrotaram sem nos destruir. Eles nos puniram sem vingança. E então eles passaram 3.000 anos nos ensinando a sermos melhores. Ensinando-nos que a verdadeira força não tem a ver com o que você pode destruir. É sobre o que você pode construir. O Elder Voz levantou-se lentamente. Ele olhou para os milhares de delegados que o encaravam com medo e admiração. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Sei que os crimes dos meus antepassados não podem ser apagados por palavras, mas peço-lhe que considere algo. Ele gesticulou em direção a Helena. Os humanos tinham todos os motivos para nos destruir. Viemos para escravizá-los. Nós os infectamos com doenças. Tentamos apagar a sua liberdade e o seu futuro e, quando nos derrotaram, tinham o poder de acabar com a nossa espécie para sempre. Sua voz caiu para um sussurro, mas atravessou a câmara silenciosa. Em vez disso, escolheram a misericórdia, e essa misericórdia nos transformou. Isso nos deu a chance de nos tornarmos o que nunca sonhamos que poderíamos ser. Ele colocou uma mão sobre o coração. Estou diante de vocês hoje, não como um conquistador, mas como prova de que a mudança é possível, que mesmo os piores inimigos podem se tornar os melhores amigos e que os humanos não são os monstros dos seus pesadelos. Ele olhou para Helena com algo que poderia ser amor. Eles são os melhores de nós e querem ajudá-los a se tornarem os melhores de si mesmos. A grande câmara permanece em silêncio. Milhares de seres ficaram congelados, suas mentes lutando para processar o que haviam testemunhado. As espécies mais temidas da história galáctica não vieram para destruí-los. Eles vieram oferecer amizade e esperança e trouxeram provas de que até as lendas podem estar erradas. Na plataforma de palestrantes, Helena Vasquez e o Elder Voz estavam juntos, humanos e progenitores. Antigos inimigos agora unidos por um propósito comum. A verdade foi dita. Agora a galáxia tinha que decidir o que fazer com isso. O silêncio na grande câmara durou exatamente 12 segundos. Então o caos irrompeu. Os delegados gritaram uns com os outros através do vasto espaço. Oficiais militares pediram resposta armada. Algumas espécies exigiram aliança imediata com os humanos. Outros apelaram à guerra total.
Um grupo de diplomatas Feneri tentou fugir pelas saídas de emergência, apenas para encontrá-las bloqueadas pelas forças de segurança. A alta chanceler Mira Sete estava em seu pódio, gritando por ordem, mas sua voz se perdeu na tempestade de medo e confusão. Pela primeira vez em sua longa carreira, ela perdeu completamente o controle do conselho. Na plataforma de palestrantes, Helena Vasquez e o Elder Voz permaneceram calmos. Eles observaram o caos sem reagir, esperando pacientemente que a tempestade passasse. Helena esperava isso. Ela já tinha visto reações semelhantes antes. A avassaladora onda de emoção quando os seres confrontavam verdades que passaram gerações evitando. Eventualmente, depois de quase uma hora de gritos e confusão, a Câmara começou a ficar em silêncio. Os delegados caíram em seus assentos, exaustos pelo próprio medo. Mira Sete finalmente recuperou o controle dos sistemas de fala e exigiu silêncio. Teremos ordem, declarou ela, com a voz afiada e autoritária. Nós nos comportaremos como seres civilizados, ou eu esvaziarei esta Câmara e continuarei sem você. A ameaça funcionou. O barulho restante se transformou em sussurros tensos. O embaixador voraz do domínio Keltari levantou-se de seu assento. Seu rosto cinzento estava tenso com uma emoção mal controlada. De todas as espécies na Câmara, os Keltari eram os que tinham mais motivos para temer o que haviam testemunhado. Eles eram o atual poder militar da galáxia. Eles construíram toda a sua civilização com base na força e na conquista. E agora eles aprenderam que não eram nada comparados aos humanos. O embaixador Vasquez Vorat disse, com a voz cuidadosamente controlada, que suas palavras e seus convidados nos deram muito em que considerar. Mas palavras e gestos não são prova. Você afirma ter reformado os progenitores. Você afirma ter construído um santuário para espécies agressivas, mas nós temos apenas as suas reivindicações. Ele fez uma pausa deixando seu desafio se espalhar pela Câmara. Se você realmente deseja que confiemos em você, precisamos de mais do que discursos. Precisamos de evidências. Precisamos conhecer a verdadeira força de suas forças. Precisamos entender exatamente com o que estamos lidando. Eleanor assentiu lentamente. Esse é um pedido justo. O que você gostaria de saber? Quantos navios você tem? A Câmara ficou imóvel novamente. Essa era a pergunta que todos queriam ver respondida e todos temiam ouvir. Eleanor pensou por um momento, depois voltou-se para a tela principal e digitou um comando. A imagem holográfica mudou, mostrando um mapa tático do silêncio. A Confederação Humana mantém uma frota permanente de aproximadamente 400 mil navios de guerra. Ela disse simplesmente, o número caiu como uma bomba. Os delegados que estavam sentados eretos afundaram em seus assentos. Vorat, que comandava o maior exército do Conselho, ficou pálido sob sua pele cinzenta. Toda a frota Keltari contava com menos de 30 mil navios. 400 mil, alguém sussurrou, que poderiam conquistar a galáxia inteira. Poderia, Eleanor concordou. Em teoria, nossas forças poderiam alcançar todos os sistemas habitados dentro de 6 meses. Mapeamos suas defesas. Conhecemos suas fraquezas. Se a conquista fosse nosso objetivo, você não teria chance de nos deter. Ela deixou as palavras pairarem no ar por um momento. Mas a conquista nunca foi nosso objetivo. Nossa frota existe com um propósito, patrulhar o silêncio e manter a paz entre as espécies que ali vivem. Nunca o usamos para expansão agressiva. Nunca o faremos. O Elder Voz deu um passo à frente. Eu posso confirmar isso. Vivi entre os humanos durante 3 séculos. Durante todo esse tempo, nunca os vi usar o seu poder militar para nada que não fosse a defesa e a manutenção da paz. Eles têm força para governar a galáxia, mas optam por não fazê-lo. Palavra conveniente, disse Vorat, promessas fáceis. Mas como podemos confiar neles? Você não pode, disse Helena diretamente. Ainda não. A confiança deve ser conquistada e não fizemos nada para merecer a sua. Tudo o que posso oferecer são nossas ações. Julgue-nos pelo que fazemos e não pelo que dizemos. Ela se aproximou da borda da plataforma, olhando diretamente para Vorat.
Compreendo seu medo, embaixador. Você construiu sua civilização com base na força militar. Você olha para nós e vê uma ameaça a tudo que conquistou. Você se pergunta se tentaremos dominá-lo para reduzir seu povo a nada. Vorat não disse nada, mas seus olhos confirmaram tudo o que ela havia dito. Deixe-me contar uma coisa que pode ajudar, Helena continuou. Não queremos governar ninguém. Não queremos servos, súditos ou escravos. Queremos parceiros, iguais, amigos. Ela gesticulou em direção ao Elder Voz. Os progenitores tentaram nos escravizar. Agora eles são nossos aliados mais próximos. As espécies que nos atacaram tornaram-se as espécies que trabalham ao nosso lado. Cada inimigo que já enfrentamos teve a chance de se tornar algo melhor. Ela estendeu a mão para Vorat num gesto de amizade. Oferecemos-lhe a mesma oportunidade, não de dominação, de parceria, não de conquista, de cooperação. A galáxia é vasta e os desafios que temos pela frente são maiores do que qualquer espécie pode enfrentar sozinha. Por um momento, algo mudou nos olhos de Vorat. Uma rachadura apareceu em seu muro de medo e suspeita. Ele quase estendeu a mão para pegar a mão dela. Então uma voz gritou da seção militar de Keltari. Almirante Vorat, não podemos aceitar isto. Eles estão mentindo. Eles devem estar mentindo. O orador foi um jovem oficial Keltari. Seu rosto se contorceu de terror e raiva. Antes que alguém pudesse reagir, ele puxou uma arma de debaixo de suas vestes formais, um lançador de mísseis compacto, pequeno o suficiente para ser escondido, mas poderoso o suficiente para destruir um veículo blindado. Ele apontou diretamente para o peito de Helena e atirou. O míssil atravessou a câmara em menos de um segundo. Não houve tempo para reagir, nem tempo para se esquivar, nem tempo para fazer nada, exceto morrer. Mas Helena não morreu. Um pequeno drone apareceu do nada, uma esfera do tamanho de um punho humano e interceptou o míssil a menos de 1 metro do corpo de Helena. Houve um lampejo de energia, uma explosão contida e depois nada. O míssil desapareceu. O drone pairou por um momento e depois desapareceu novamente. A câmara explodiu em gritos e confusão. Os guardas correram em direção à seção Keltari. O jovem oficial que disparou foi abordado por seu próprio pessoal e imobilizado no chão. O embaixador Vorat ficou paralisado, seu rosto mostrando horror pelo que um dos seus havia feito. Apesar de tudo, Helena não se mexeu. Ela ficou exatamente onde estava, a expressão inalterada, as mãos ainda ao lado do corpo. Nenhum único fio de cabelo estava fora do lugar. Isso foi desnecessário, ela disse calmamente. A câmara lentamente ficou em silêncio novamente. Todos os olhos estavam fixos no embaixador humano que acabará de sobreviver a uma tentativa de assassinato sem sequer vacilar. Sabíamos que isso poderia acontecer, Helena continuou. O medo faz as pessoas fazerem coisas terríveis. Trouxemos sistemas defensivos para nos proteger, não porque esperássemos uma traição, mas porque entendemos o medo. Ela olhou para o jovem oficial que ainda estava preso no chão pelos guardas Keltari. Eu não o culpo. Ele estava com medo. Seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo em um único dia. Ele atacou o que o assustava. É uma resposta natural. Ela se virou para o embaixador Vorat, que parecia estar doente. Também não o culpo, embaixador. Você não ordenou este ataque. Você não queria isso. Eu vi seu rosto um momento antes do disparo do míssil. Você estava considerando minha oferta. Você estava perto de aceitar. A voz de Vorat era apenas um sussurro. Como você pode não nos culpar? Um dos nossos tentou matar você. Cometemos um ato de guerra contra uma força que poderia nos destruir em meses. Porque a culpa não serve para nada, disse Helena. Porque a raiva só leva a mais raiva e a violência só leva a mais violência. Porque o ciclo de medo e ódio quebrou todas as civilizações que o abraçaram. Ela desceu da plataforma e caminhou em direção à seção Keltari. Os guardas moveram-se para detê-la, mas ela os dispensou. Ela caminhou diretamente até onde o jovem oficial estava deitado no chão e se ajoelhou ao lado dele. Qual o seu nome? Ela perguntou gentilmente.
O oficial olhou para ela com olhos selvagens e aterrorizados. Korat, ele conseguiu, subcomandante Korat. Korat, repetiu Helena, você tentou me matar porque estava com medo. Você pensou que, ao me destruir, poderia proteger seu povo da ameaça que representamos. Ele assentiu fracamente. Eu entendo, disse Helena. Eu realmente quero. O medo é o inimigo mais antigo. Sussurra-nos que devemos destruir o que não entendemos. Diz-nos que a única maneira de estar seguro é atacar primeiro. Ela colocou uma mão gentil em seu ombro. Mas o medo é um mentiroso, Korat. Os humanos não querem machucar seu povo. Nós nunca fizemos isso. Neste ato, este momento de terror não mudará isso. Ela se levantou e se dirigiu a toda a câmara. Não haverá retaliação por este ataque. Não haverá punição para o povo Keltari. Esperávamos medo. Estávamos preparados para o medo. E não deixaremos que o medo destrua a possibilidade de algo melhor. A alta chanceler Miraze deu um passo à frente, com a voz trêmula. Embaixador Vasquez, o conselho lhe deve desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido. Nenhum pedido de desculpas é necessário, disse Helena. Bu agradeço o sentimento. Ela olhou ao redor da câmara para os milhares de delegados que a olhavam com novas expressões, expressões que continham menos medo e mais admiração. Você me perguntou o que queremos de você. Deixe-me responder a essa pergunta agora. De forma clara e completa, ela retornou à plataforma do orador e ficou ao lado do Elder Voice mais uma vez. Queremos parceria. Queremos cooperação. Queremos ajudá-lo a construir uma galáxia onde nenhuma espécie precise temer a extinção, onde as divergências sejam resolvidas através da negociação e não da guerra, onde até os povos mais agressivos tenham a oportunidade de mudar e crescer. Ela apontou para as estrelas visíveis através das grandes janelas da câmara. Há ameaças chegando, perigos que você ainda não conhece. O enxame Valkyrie está se expandindo a partir da Orla Galáctica. Em 200 anos, chegarão ao espaço do Conselho. Suas forças atuais não podem detê-los. O suspiro ecoou pela câmara. Os Valkyrie eram uma lenda, um pesadelo vindo das trevas exteriores que consumia tudo em seu caminho. Mas juntos, continuou Helena, podemos enfrentá-los. Juntos, podemos construir defesas. Juntos, podemos oferecer aos Valkyrie o que oferecemos aos progenitores, a escolha de mudar ou enfrentar as consequências. Ela estendeu as mãos para os delegados reunidos. Não estamos pedindo que você se renda. Não estamos pedindo que você envie. Pedimos-lhe que cresça, que se torne algo maior do que você é, que se junte a nós na construção de uma galáxia onde força significa proteção, não dominação, onde poder significa responsabilidade, não privilégio. O Elder Voice deu um passo à frente ao lado dela. Certa vez comandei frotas que queimaram mundos, disse ele. Certa vez, acreditei que o universo pertencia aos fortes. Os humanos me mostraram que eu estava errado. Eles me mostraram um tipo diferente de força, a força para escolher a misericórdia quando a vingança seria mais fácil. Ele olhou para o jovem oficial que tentou matar Helena, agora sendo ajudado por seu colega Keltari. Essa força transformou meu povo. Ele pode transformar o seu se você permitir. A grande câmara estava em silêncio, mas era um silêncio diferente de antes. O terror estava desaparecendo. Outra coisa estava tomando seu lugar, algo que poderia ter sido esperança. A alta chanceler Mira Sete olhou para Helena Vasquez, esta pequena e macia criatura que havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato com um sorriso, que havia oferecido perdão ao ser que tentou matá-la, que representava um poder que poderia destruir a todos, mas pedia apenas amizade. Embaixador Vasquez, disse ela lentamente, o conselho precisará de tempo para considerar a sua proposta. Há muito o que discutir. Claro, dissemos Helena, esperamos 12.000 anos. Podemos esperar mais um pouco. Ela sorriu um sorriso genuíno e caloroso que não continha nenhuma ameaça ou exigência. Estaremos aqui quando você estiver pronto. Os debates duraram 17 dias. Na grande câmara, os delegados discutiram desde o amanhecer até bem depois da meia-noite.
Alguns exigiam uma aliança imediata com os humanos, outros apelavam à rejeição de tudo o que tinham oferecido. Os líderes militares elaboraram planos de batalha que sabiam serem inúteis. Diplomatas redigiram tratados nos quais não tinham certeza se acreditavam. Durante tudo isso, Helena Vasquez esperou. Ela comparecia às sessões quando convidada, respondia às perguntas com paciente honestidade e nunca demonstrava frustração nos intermináveis círculos de discussão. O Elder Voice permaneceu ao seu lado, prestando testemunho sobre a vida no silêncio sempre que alguém quisesse ouvir. A galáxia assistiu. Em milhares de mundos, bilhões de seres acompanharam os debates com atenção desesperada. As redes de notícias transmitiram todos os discursos, todos os argumentos, todos os momentos dos acontecimentos históricos. As pesquisas de opinião mudavam de hora em hora à medida que novas informações surgiam. O medo permaneceu forte, mas estava mudando. A história da tentativa de assassinato se espalhou pela galáxia em poucas horas. Todo mundo tinha visto a filmagem. O jovem oficial Keltari disparando sua arma, o drone humano interceptando o míssil e a resposta calma de Helena. Seu perdão, sua misericórdia. Aquele momento me fez minério para mudar mentes do que qualquer discurso poderia ter. No 18º dia, a alta chanceler Mira 7 convocou uma votação final. A Câmara ficou em silêncio enquanto ela lia a pergunta que moldaria o futuro da galáxia. Pede-se ao Conselho Galáctico que vote a seguinte resolução, que aceite a oferta de parceria da Confederação Humana, que abra relações diplomáticas e estabeleça conselhos conjuntos para defesa e cooperação mútuas, que comprometa a nossa civilização com os princípios delineados pelo embaixador Vasquez, paz através da força, misericórdia para com os inimigos e reabilitação em vez da extinção. Ela olhou ao redor da Câmara para os milhares de delegados que representavam bilhões de vidas. Aqueles que são a favor, sinalizem agora. Luzes começaram a aparecer em toda a Câmara, sinais de votação de espécies grandes e pequenas, poderosas e fracas, antigas e jovens. Eles piscaram um por um, depois em grupos, depois em inundações. Quando a contagem foi concluída, 73% do Conselho votou a favor. Mira 7 se permitiu um pequeno sorriso. A resolução é aprovada. O Conselho Galáctico acolhe oficialmente a Confederação Humana como parceira na construção de uma galáxia melhor. A Câmara irrompeu. Numa mistura de vivas e murmúrios preocupados. Alguns delegados se abraçaram com alegria. Outros ficaram sentados em um silêncio atordoado, ainda incertos sobre o que haviam concordado. Mas a decisão foi tomada. Após 12.000 anos de isolamento, a humanidade retornou à galáxia. Não como conquistadores, como amigos. Helena Vasquez aceitou a votação com serena dignidade. Ela não comemorou nem se vangloriou. Ela simplesmente agradeceu ao Conselho pela coragem e prometeu que a Confederação Humana honraria a confiança depositada neles. Isto não é um fim, disse ela aos delegados reunidos. É um começo. Há muito trabalho pela frente. Muito a aprender, muito a construir. Mas hoje demos o primeiro passo em direção a algo que nunca existiu antes. Uma galáxia unida não pelo medo, mas pela esperança. Uma semana depois, uma delegação do Conselho viajou para o silêncio. O navio escolhido para a viagem foi o maior e mais avançado da frota do Conselho. Um cruzador diplomático transportando representantes de todas as 47 espécies membros. A alta chanceler Mira 7 comandou a missão pessoalmente. O embaixador Vorat liderou a escolta militar. Seu rosto cinzento ainda mostrava o peso do que acontecerá na Grande Câmara. Helena e o Elder Voice viajaram com eles, servindo como guias para uma região do espaço que nenhum membro do Conselho jamais havia visto. A viagem durou 3 dias. Ao cruzarem a fronteira invisível para o silêncio, os delegados reuniram-se nas janelas de observação, esperando ver escuridão vazia. Mundos mortos, restos de civilizações destruídas pela ira humana. Em vez disso, eles viram a luz. As estrelas brilhavam intensamente no silêncio, não as estrelas dispersas e moribundas do espaço abandonado, mas sóis prósperos cercados por planetas, estações e naves. As faixas de tráfego cruzam o vazio, transportando embarcações de 100 modelos diferentes. Os sinais de comunicação preenchiam todas as frequências com sons de comércio,
arte, debate e música. Isso é impossível, sussurrou Mira 7. Nossos sensores não mostraram nada. Nossas sondas relataram espaço vazio. Seus sensores viram o que queríamos que eles vissem, disse Helena gentilmente. Tivemos 12.000 anos para aperfeiçoar nossa tecnologia de ocultação. Queríamos ficar sozinhos até estarmos prontos. Ela apontou para um aglomerado de luzes brilhantes à distância. Essa é a Nova Harmonia, a capital da Confederação Humana. Começou como uma única estação que abrigava os primeiros refugiados progenitores. Agora é o lar de mais de 2 bilhões de seres de 43 espécies diferentes. O navio da delegação continuou mais profundo no silêncio. Enquanto viajavam, Helena apontou mundo após mundo, explicando a história de cada um. Esse planeta foi colonizado pelos Veriquete, uma espécie que quase se destruiu durante a Guerra Civil. Oferecemos-lhes refúgio e os ajudamos a reconstruir. Eles agora produzem alguns dos melhores engenheiros da Confederação. Isso é a organização é a Academia da Reconciliação, onde ex-soldados de espécies agressivas aprendem novas habilidades. Muitos se tornam professores, médicos, construtores. Eles encontram propósito na criação em vez de destruição. Essa frota pertence à Força de Defesa Reformada do Progenitor. Eles patrulham as nossas fronteiras e protegem as espécies que vivem aqui. Os descendentes dos conquistadores tornaram-se guardiões. O Elder Voice observou os delegados do conselho enquanto eles testemunhavam a verdade do silêncio. Ele viu o medo deles lentamente se transformando em admiração, a suspeita dando lugar à curiosidade. Ele se lembrava de ter sentido as mesmas coisas 3 séculos atrás, quando compreendeu pela primeira vez o que os humanos haviam construído. Eu sei que é difícil de acreditar, ele disse suavemente. Lutei com isso por muitos anos. Como os humanos poderiam nos perdoar? Como eles puderam passar milhares de anos nos ajudando a mudar em vez de simplesmente nos destruir como merecíamos? Ele olhou para Helena com profundo respeito. Mas eles são assim. Eles não veem inimigos, veem possibilidades. Eles não buscam vingança, buscam crescimento. Eles entenderam algo que meus ancestrais nunca compreenderam, que o universo não é uma competição a ser vencida. É um jardim a ser cultivado. A delegação alcançou Nova Harmonia no 4º dia. A estação era muito além da imaginação, um mundo construído suspenso no espaço, lar de bilhões de seres que viviam em paz. Navios de todos os tipos moviam-se através de seus anéis de atracação. Sinais em centenas de línguas encheram os canais de comunicação e em todo lado as espécies que outrora tentaram conquistar ou destruir a humanidade trabalharam ao lado dos humanos como iguais. A alta chanceler Mira 7 fez um tour pela estação por Helena e um grupo de oficiais humanos. Ela viu hospitais onde os guerreiros curavam os enfermos. Ela viu escolas onde crianças de diferentes espécies aprendiam juntas. Ela viu fábricas onde engenheiros de uma dúzia de civilizações construíram navios que protegiam a paz. Num jardim tranquilo no coração da estação, ela finalmente fez a pergunta que a assombrava desde que os humanos apareceram pela primeira vez. Ora, disse ela, você tinha todos os motivos para nos odiar, todos os motivos para nos temer. Você sabia que a galáxia passou 12.000 anos acreditando que você era um monstro. Você poderia ter provado que eles estavam certos. Você poderia ter conquistado tudo. Ela olhou para Helena com genuína confusão. Por que escolher isso? Helena considerou a pergunta por um longo momento quando respondeu que sua voz era suave, mas segura, porque fizemos uma escolha há muito tempo sobre quem queríamos ser. Ela se sentou em um banco com vista para um pequeno lago onde nadavam juntos peixes de uma dúzia de mundos. Quando os progenitores vieram à Terra, éramos jovens, fracos e com medo. Poderíamos ter respondido à crueldade deles com a nossa própria crueldade. Poderíamos ter aprendido seus costumes e nos tornado conquistadores. Ela balançou a cabeça lentamente. Mas vimos onde esse caminho levava. Vimos os progenitores com todo o seu poder e tecnologia. E vimos que eles estavam infelizes. O seu império foi construído com base no medo. Seus súditos os odiavam. Seus filhos herdaram nada além da guerra. Helena olhou para Miraze. Decidimos que queríamos algo diferente.
Queríamos construir uma civilização baseada na esperança em vez do medo, na misericórdia em vez da vingança, no crescimento em vez da conquista. E quando derrotamos os progenitores, tivemos uma escolha: destruí-los e nos tornarmos o que eram ou ajudá-los a se tornar o que queríamos ser. Ela sorriu. Escolhemos o caminho mais difícil e demorou milhares de anos. Mas veja o que construímos. Ela apontou para a estação ao redor deles, os bilhões de vidas, a cooperação pacífica, os antigos inimigos agora trabalhando juntos. Isto é o que a misericórdia cria. Isto é o que a paciência consegue. Isto é o que se torna possível quando você escolhe acreditar que todo ser, não importa quão cruel, agressivo ou quebrado, tem capacidade de mudança. Miraze ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o jardim, para a estação, para a galáxia que estava prestes a se transformar para sempre. O conselho votou para aceitar seu para-amizade, ela disse finalmente. Mas acho que não entendemos verdadeiramente com o que estávamos concordando. Não, Eleanor concordou. A maioria dos seres não entende até que veja por si mesmo. Pensávamos que você estava oferecendo proteção contra Valkyrie, aliança militar, defesa contra ameaças externas. Estamos oferecendo essas coisas, mas essa não é a verdadeira oferta. É isso? Miraze olhou para Helena com uma nova compreensão. Você está nos oferecendo uma chance de mudar, de nos tornarmos algo melhor do que somos, de aprender o que você aprendeu há 12.000 anos. Helena assentiu, é exatamente isso que estamos oferecendo. Miraze ficou quieto por mais um longo momento. Então lentamente ela estendeu a mão para Helena no gesto de amizade que os humanos ensinaram à galáxia. Então eu aceito, disse ela, em nome do meu povo e do meu conselho, aceito não apenas a sua proteção, mas o seu ensinamento. Mostre-nos como construir o que você construiu. Mostre-nos como se tornar o que você se tornou. Helena pegou a mão dela e apertou-a com firmeza. Não será fácil, ela avisou. Isso levará gerações. Haverá contratempos e fracassos e momentos em que você desejará desistir. Eu sei, mas estaremos com você em cada passo do caminho. Pelo tempo que for preciso. 3 meses depois, a frota humana finalmente emergiu do silêncio. 400.000 embarcações deslocaram-se para o espaço do Conselho, mas vieram como protetores, não como conquistadores. Eles assumiram posições em torno de mundos vulneráveis. Eles estabeleceram linhas defensivas contra a distante ameaça Valkyrie. Eles começaram o longo trabalho de construção de uma galáxia que pudesse enfrentar o futuro juntos. Na grande câmara do Conselho Galáctico, uma nova placa foi acrescentada à parede dos momentos históricos. Mostrava a imagem de Helena Vasquez e do Elder Voz juntos, humanos e progenitores, antigos inimigos unidos em paz. A inscrição abaixo da imagem era simples. Eles não vieram para nos governar, mas para nos lembrar o que poderíamos nos tornar. E nos corações de bilhões de seres em milhares de mundos, o medo desapareceu lentamente. Foi substituído por algo que estava faltando na galáxia há muito tempo. Esperança. O universo era vasto, perigoso e cheio de ameaças. Mas, pela primeira vez em 12.000 anos, os povos da galáxia não enfrentaram sozinhos essas ameaças. A humanidade regressou e trouxe consigo a arma mais poderosa que existe, não navios, soldados ou tecnologia, mas a simples ideia revolucionária de que cada inimigo pode tornar-se um amigo, que cada monstro pode ser redimido, que a misericórdia é mais forte que o ódio e a esperança é mais forte que o medo. A galáxia nunca mais seria a mesma e era exatamente como deveria ser.